Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. O Vasco da Gama enfrenta a equipe do Vitória hoje no estádio do Barradão, em Salvador. E o Vasco tem Paulo Henrique como desfalque, né? Também tem Maurício Lemos e Lucas Freitas como desfalque aí, né? Ambos aí lesionados, tanto Lucas Freitas quanto Maurício Lemos ainda estão se recuperando de lesão, estão aí, né, entregue ao departamento médico do Vasco. E no caso do PH, foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo no jogo do Campeonato Brasileiro, né? Na derrota aí para o Palmeiras, o PH tomou o terceiro cartão amarelo. E galera, a gente tem algumas seguintes informações aí relacionadas ao técnico Fernando Diniz. Ontem no vídeo que eu fiz, eu falei aí sobre a questão da multa rescisória, né, do Diniz. E hoje a gente tem informação sobre as bonificações aí, né, que o Diniz pode receber conquistando títulos aí, né? E também no caso de classificação a Libertadores via Campeonato Brasileiro, né? Ou de repente até mesmo se o Diniz conquistar algum título, coisa que a gente sabe, infelizmente, que é quase impossível. Por enquanto, né, até esse exato momento, a performance do time do Vasco está sendo péssima. Não tem como a gente criar nenhuma expectativa a não ser se manter na primeira divisão e tentar aí diminuir os danos aí, né, das competições Copa do Brasil e Sul-Americana, fazer o mínimo para não passar mais vergonha aí, né, nessas competições, apesar que a Copa do Brasil, o Vasco está muito bem, mas enfim, veremos aí, né, um jogo de volta em São Januário contra o Operário. Primeiro jogo, o Vasco empatou, né, 1-1, jogando no Paraná. Agora tem um jogo de volta. E o Vasco tem o próximo jogo, né, na Sul-Americana contra o Lanús. Esse jogo que passou não foi legal, né? Perdemos aí pro poderosíssimo Porto Cabelo, 4-1. O Vasco bateu aí um recorde muito negativo na sua história. E, consequentemente, né, um recorde negativo para o futebol brasileiro, que nenhum clube havia perdido de 4 para um clube venezuelano. E, torcedor, antes de dar aqui, né, o provável time do Vasco, Nuno Moreira volta, né, no caso aí, foi poupado contra o Porto Cabelo, entrou no segundo tempo. O Nuno Moreira será o titular. E antes da gente terminar aqui de falar do time, né, que vai enfrentar o Vitória aí, vamos falar aqui mais um pouquinho, né, da questão do Fernando Diniz, para a gente não acabar se perdendo aí, né? O Diniz, eu já falei sobre a multa rescisória dele, né? Em caso de demissão até dezembro, 4 salários aí o Vasco tem que arcar com o treinador Fernando Diniz. Se demitir ele até dezembro, se demitir ele ano que vem, até junho, vai ter que pagar 3 salários. E no caso de julho até dezembro, ambos aí de 2026, o Vasco tem que arcar aí com 2 salários se demitir o Diniz em julho de 2026 até dezembro de 2026. Antes de julho, né, que é junho no caso, o Vasco paga 3 salários. E se demitir esse ano ainda, né, até dezembro aí, 4 salários aí que o Vasco tem que arcar com o Fernando Diniz aí, né? Essa é a multa rescisória dele. E agora a gente vai trazer aqui outro ponto importante, né? O Fernando Diniz já foi até anunciado oficialmente pelo Vasco. No caso, o Diniz foi anunciado pelo Vasco e vem aí com sua comissão técnica e seu preparador físico. Um ponto muito importante aí, né? Veremos aí se agora o time do Vasco vai correr. E tem a situação também do Daniel Félix, né, que está preparando o Vasco fisicamente. O Daniel Félix vai continuar no Vasco também, é outra informação que a gente tem. O Daniel Félix faz parte aí da coordenação, né, no caso,
ordenação física, fisiológica. Ele é tipo um responsável, né? Que recebe não, né? Que dá as ordens para os preparadores físicos, a quantidade de carga que os jogadores podem obter, que os jogadores podem jogar, e ele só vai estar nessa função aí, né, de estar passando, orientando o novo preparador físico que vai vir, né, que no caso aí vem junto com o Fernando Diniz. O Daniel Félix só vai estar nessa função aí de estar passando aí todo o, no caso aí, o cronograma, né, da carga que o jogador vai poder jogar nas partidas, e se o jogador tem condição ou não de jogar. Daniel Félix vai estar responsável aí nessas funções aí, e ele é um profissional aí que é fixo do Vasco. Agora, no momento, ele está responsável aí pela preparação física, né? Mas ele está, porque, né, não tem nenhum preparador físico além dele, né, no clube. Agora, com a chegada do Diniz aí e a sua comissão técnica, o Daniel Félix vai voltar aí para essa função aí de estar supervisionando aí, né, a situação aí da preparação física. E no caso aí das bonificações aí do Fernando Diniz, em caso de título no Campeonato Carioca aí, 500 mil de bonificação que o Diniz pode ganhar aí, né? Em caso de título no Brasileirão, 3 milhões. Título na Copa do Brasil, 3 milhões. E título na Libertadores aí, 4 milhões. E título na Sul-Americana, 1,5 milhão aí. Essas são as bonificações que o Fernando Diniz pode ganhar em caso de títulos aí, né, com a camisa do Vasco, né, como treinador do Vasco, né, no caso. E uma classificação para a disputa na fase de grupo da Libertadores a partir das fases preliminares, 300 mil. Classificação para a fase de grupo da Libertadores, 600 mil. Classificação para a Sul-Americana, 200 mil. Sobre a multa, para quem não leu ontem, essa fonte é da mesma fonte aí, no caso, da situação e das multas rescisórias que eu falei aqui ontem no canal, né? É da fonte aí do Vene Casagrande. Então, é isso, galera. Em caso aí de conquista de um título carioca, 500 mil. Copa do Brasil e Brasileirão, 3 milhões. Sul-Americano, 1,5 milhão. E Libertadores, 4 milhões aí. Essas são as bonificações aí que o Diniz pode conquistar ao ganhar qualquer título, né, desses daí, pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. E agora, galera, vamos passar para o futebol. Vamos trazer aqui, né, o provável time do Vasco agora, né. Infelizmente, o Felipe, né, como interino no Vasco, é uma desgraça. Não queria estar falando assim, mas infelizmente tem que falar. O Felipe não tem capacidade de ser técnico interino e nem ter nenhum cargo no Vasco, né? Mas infelizmente ele vai dirigir o Vasco interinamente. É lamentável. Não vejo ninguém cobrando, não vejo ninguém falando. Ninguém dentro da diretoria do Vasco, ninguém aqui fora, né? No caso aí a galera, a mídia e também aí os canais aí de YouTube. Por que não botar um treinador aí do Sub-20 ou até mesmo do Sub-17, que foi campeão esses dias aí da Copa do Brasil do Sub-17, ou botar o treinador do Sub-20, né? Um dos dois aí seria 1000 vezes melhor do que o Felipe de interino. Mas
O que dá para entender, né? Porque o Felipe já foi da Venezuela para Salvador, então não teria como mexer. Porque acredito eu que no caso, se o Felipe, se o Vasco tivesse vindo para o Rio, né? Tivesse algum jogo aqui no Rio, o Felipe dificilmente seria técnico, né? Mas isso aí é uma questão de pensamento, né? No meu caso aí, não deveria deixar o Felipe dirigir mais o time do Vasco. O Felipe não tem capacidade para escalar, o Felipe não tem capacidade de conseguir gerir, né, um grupo de jogadores aí, né? Imagina como deve ser o vestiário aí com o Felipe e os jogadores aí do Vasco. Acredito eu que deve ser péssimo o ambiente ali dentro do vestiário. Mas já que não teve a possibilidade, né, do Felipe vir com o elenco do Vasco para cá, para o Rio de Janeiro, para treinar, para viajar, né, para Bahia, no caso. O Vasco já foi da Venezuela direto para Salvador, né, para essa partida contra o Vitória. Então, infelizmente, o Felipe vai estar no comando da equipe do Vasco da Gama e vai escalar o mesmo time aí, no caso. Não vai ter mudanças aí, né? Teremos aí o Léo Jardim. A mudança que vai ter aí é só dos lesionados aí, no caso, o Puma Rodrigues vai jogar aí no lugar do PH, que foi suspensa, né, no jogo contra o Palmeiras. Teremos aí a zaga com Luiz Gustavo da base e João Vitor. E, infelizmente, nossa Avenida Pitão aí, né? Nosso queridinho Pitão, que nunca sai do time, não sei porquê. E no meio de campo a tendência é Hugo Moura e Cocão lá na frente, armando o time, né? No caso, camisa 10 aí, o Felipe Coutinho, que está mortinho, e o Nuno Moreira, o Verrete, e o Ryan, que é outro também que tá... Chega a dar sono ver o Ryan jogando, ver o Ryan dentro de campo. Dá muito sono mesmo, sem brincadeira nenhuma. Essa é a provável escalação que o Felipe vai mandar para o jogo contra o Vitória. A tendência é a gente passar raiva aí, né? A tendência é sofrimento até o final. Eu tô pensando seriamente se eu vou assistir esse jogo com essa escalação pífia, com essa escalação ridícula aí, né? Uma escalação que o Vasco acabou, né, entrando para a história no jogo passado, perdendo de 4 para um time venezuelano, um time lixo, um time amador. Mais lixo ainda foi o Vasco, que acabou perdendo, né, para essa equipe aí do Porto Cabelo. Mas ainda não é oficial, a tendência é que seja essa escalação. Vamos torcer para que o Felipe entre aí com a escalação diferente. No caso, o Nuno Moreira ter voltado para o time titular é uma coisa muito positiva, mas não justifica o Matheus Carvalho continuar nesse time. E, cara, Lucas Piton também, na minha opinião, tinha que botar o Vitor Luiz aí para jogar. O Lucas Piton já tá, mano. Cara, já tá aí muitos jogos aí jogando pelo nome e jogando também, né? Porque não tem um substituto aí com uma qualidade, no caso, né, maior do que a do Lucas Piton. No caso, o Vitor Luiz também é horrível, é inferior. Mas o bom do Vitor Luiz é que ele é um pouquinho melhor defensivamente. Mas, enfim, veremos aí, né, o que o Felipe vai fazer. Veremos qual será a escalação. Na minha opinião também, em relação a Ryan, eu botaria o Adson para começar jogando. E é isso, cara. Se for aí, no caso, minha opinião para a escalação seria Léo Jardim, João Vitor, Luiz Gustavo, Puma Rodrigues, Vitor Luiz, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Verrete e Adson. Essa seria a minha escalação. E
a tendência aí, né, que o garoto Zucarello também esteja à disposição. Por que não bota o garoto aí também, né, no lugar do Felipe Coutinho, que também não tá jogando nada, né? Mas difícil. O Zucarello parece que fica no banco de reservas ali, que é relacionado mais para cumprir tabela aí, né? Que fica no banco de reserva parecendo até um artefato de, no caso aí, que fica ali, né, de enfeite, né? Não serve para nada, não entra nos jogos. Infelizmente, teremos também Jean Davi, né? Que é outro também que não presta para nada. E teremos aí Jair, teremos, no caso, o Tietê no banco, né? Infelizmente, por Matheus Carvalho. Se for a mesma escalação, né, que jogou contra a equipe do Porto Cabelo. E no caso, o Paulinho também, né? No banco de reservas aí. E também teremos aí à disposição o goleiro Daniel Fusato, que é o reserva aí do Léo Jardim. E no caso, os zagueiros ainda estão, no caso, sendo desfalque, né? No departamento médico do Vasco, o Lucas Freitas e o Maurício Lemos. O Lucas Oliveira também vai estar à disposição aí no banco de reservas. É tão fraco que perdeu aí a chance de jogar, né, no lugar do Luiz Gustavo. Para vocês verem aí o nível desse Lucas Oliveira aí, que é um péssimo jogador. E Vitor Luiz, né, estará no banco. Com certeza também terá algum garoto relacionado aí, né, para lateral aí direita, para ficar na reserva do Puma Rodrigues, que será o titular, né. É outro também que não consegue ter uma sequência, né, não consegue demonstrar aí um bom futebol, né, oscila muito. E agora, com o técnico Carille, né, o Puma Rodrigues ficava aí muito tempo no banco, quase não teve aí oportunidades aí, né, no time do Vasco. E a tendência aí com o Fernando Diniz, de repente o jogo pode mudar aí, né? De repente o Puma pode ser até mais utilizado aí, né? Jogadores como Sforza, que tem um passe interessante, pode ser mais utilizado. Tietê, que já foi titular, né, nos times aí do Fernando Diniz, tem a chance também, né, de ganhar a oportunidade. Jair, que é um cara que é mais tem uma qualidade a mais, né, no passe. É um cara que tem uma boa saída de bola, também pode ser utilizado aí pelo Diniz. E alguns jogadores aí, né, que erram muitos passes aí, como o nosso querido Hugo Moura, que está entregando a paçoca uma atrás da outra. O zagueiro João Vitor também, que entrega direto. De repente esses caras aí vão perder um pouco de espaço aí, né, com o técnico Fernando Diniz, que vai implementar o seu estilo de jogo, né, posse de bola. O Fernando Diniz no Fluminense tinha aquele jogo, né, de posse de bola ali, toque para cá, toque para lá. E quando conseguia arrumar um escape ali, né, saía muito rápido com a transição, muito veloz. E a tendência é que ele tente implementar esse esquema de jogo aqui no Vasco, mas vai precisar de reforços aí, né? E essa janela que está vindo aí vai ser para isso. É torcer aí para esse Marcelo Santana não tá nem mais no Vasco aí, para a gente ter uma janela decente, que com ele vai ser complicado ter uma janela decente. E é isso, torcedor. Hoje tem Vasco e Vitória, veremos aí o que vai acontecer, veremos qual será a postura aí, né, do Vasco, que está com um treinador novo, né? Fernando Diniz é um novo técnico do Vasco da Gama, e veremos aí como será a postura do time, já sabendo que o Diniz vai estar vendo ali, né, na telinha da sua televisão o jogo Vitória e Vasco, que vai acontecer hoje às 6h30 no Barradão. Tamo junto aí, não esquece de deixar aquele like, então se inscreve no canal. Tamo junto, saudação vascaína.